Boa noite, mulheres de Deus. Boa noite para mais um dia de campanha. Como vocês estão, minhas lindas? Hoje foi uma loucura, uma loucura. E eu acho que eu sempre tenho falado isso para vocês, né? Deus tem transformado a minha vida de um jeito. Hoje eu tava meditando, agora de noite eu tava meditando. Deus, parece que toda a minha rotina, de repente, é tudo voltada para Ele, sabe? Ele tem tomado os meus dias, as minhas horas, todo o meu tempo tem sido para Deus, gente. E não é uma coisa que eu tô escolhendo. E tem sido igual a campanha. Não é uma coisa que eu estou escolhendo, é uma coisa que está acontecendo. Deus tem me puxado para Ele de um jeito assim, tem tomado não só a minha vida, mas a vida do meu marido também. Percebo que as coisas têm se movimentado diferente. E é algo que eu falo pro meu marido, a gente não tem que escolher. E também não é pelas pessoas. Jamais vai ser por pessoas. Vai ser pelo nosso amor ao Senhor. E aí, como consequência, é ajudar pessoas. Mas é pelo nosso amor a Ele. E não pra agradar ninguém, entende? Não é pra agradar vocês. É pra agradar o Senhor. E através do meu amor pelo Senhor, a gente consegue ser amigas, a gente consegue se unir em nome do Senhor, a gente consegue ter uma amizade, a gente consegue se ajudar, a gente consegue entender que somos irmãs diante de Deus, né, gente? E somente nosso amor a Ele cura, salva, transforma, de verdade. Somente o nosso amor ao Senhor consegue mudar qualquer cenário, qualquer cenário. O amor ao Senhor muda qualquer cenário, mulheres, muda. Como muda? Hoje o Senhor me levou a Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas 6, 27, onde fala assim, ó. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que te odeiam. Gente, isso não é muito difícil? Falei, nossa, a programação pro dia de hoje não era esta palavra. Mas hoje o Senhor me levou a meditar nesta palavra. Lucas 6, 27. E eu fiquei, amai os vossos inimigos. E eu pensei, nossa, vai casar com a campanha. Porque a campanha a gente quer buscar a paz do Senhor, né? A plenitude do Senhor, a paz que excede todo entendimento, tudo correto, tudo organizado, tudo alinhado. E como é que a gente vai acessar o Senhor se a gente não sabe amar as pessoas que não gostam da gente? As pessoas que nos ferem. A gente não consegue ser uma pessoa que não sente raiva, não sente ódio. A gente não consegue ser leve diante a pessoas que nos ferem. Pessoas que ferem de verdade, gente. Não é pessoa de longe, é pessoa que tá perto de você e fica te cutucando, fica te ferindo. Como é que a gente ama essas pessoas? Como é difícil. Eu acho que é um dos maiores desafios que o Senhor pode nos convidar, né? Em todas as suas leis e mandamentos. É amar os inimigos, é uma das coisas mais difíceis. Vocês concordam comigo? Como assim, Deus? Uma pessoa que me odeia. Uma pessoa que eu também não consigo lidar. Eu olho pra cara dela, eu tenho raiva. Como é que a gente vai amar uma pessoa dessa? Como que a gente ama uma pessoa assim? Uma pessoa que a gente tem vontade de vomitar. Como? É muito difícil. É muito difícil. Mas se o Senhor manda a gente amar os nossos inimigos, é pra amar os inimigos. Então a gente tem que se esforçar em amar os inimigos. A palavra tá dizendo, Lucas 6, 27. E aí fala assim, ó, fazei o bem aos que odeiam. Fazer o bem. Além de amar, eu tenho que fazer o bem. Fazer o bem. Presta atenção. Fazer o bem. Não é fica na sua. Deus fala assim pra você, fica na sua. A pessoa que não gosta de você, fica na sua. Não é ficar na sua. É Deus falar assim pra você, faça o bem. Eu quero que você faça alguma coisa. Eu quero que você faça o bem pra essa pessoa. Isso não é difícil? E aí, meditando nisso, o Senhor me levou a um exemplo na prática. Na prática. O que é fazer um bem para pessoas que não gostam de você? Notou? Agora eu vou te dar um exemplo que depois dessa você vai dormir de outro jeito. Você vai ficar assim, ah não, é sério isso, porque esse exemplo é perfeito para esta passagem que eu tô falando para vocês, amar os inimigos. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. Algumas de vocês já conhecem, mas eu vou contar de novo para você relembrar que essa história é boa demais, demais. E ela tá lá em 2 Reis 6. Quando que fala sobre o Eliseu, né? Que era o sucessor de Elias. Gente, eu amo a vida desse cara. Eu amo a vida desse cara, porque desde o princípio ele é diferenciado.
Todo o posicionamento dele na Bíblia ficou... Meu Deus, ele se supera. Sabe aquela pessoa que se supera, que é fiel, é temente, ele crê sem duvidar, ele sabe do que ele carrega. Uma pessoa... A gente tem que estudar esse homem, gente. Olha, vou até falar pra vocês, eu falei pro meu marido, gente, dava pra fazer uma campanha, um propósito somente de Eliseu. O que podemos aprender com a vida de Eliseu? Tem várias coisas que a gente pode aprender. E várias, né, coisas que a gente pode aprender com Eliseu está somente nessa história que eu vou contar pra vocês. Aqui estamos em 2 Reis 6, a partir do 8. O que acontece aqui? O rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. Então, tudo que ele armava, toda a história, tudo que ele criava de cenário para pegar Israel, dava errado. Eles sempre pareciam que estavam sabendo o que estava acontecendo e já estavam preparados para quando a Síria fosse atacar. Então, tudo que eles armavam nunca dava certo, porque Israel sempre se preparava antes. E aí, o rei da Síria perguntou para eles, viu, qual de vocês estão me traindo, do exército dele? Porque o inimigo sempre tá sabendo, Israel sempre tá sabendo o que eu tô fazendo. Algum de vocês tá contando pra eles o que é que eu tô fazendo. E aí eles falam assim, não, senhor, não, rei, nenhum de nós é o traidor. Na verdade, é o profeta deles lá, o Eliseu tá contando pra eles, porque o Eliseu sabe até o que o senhor pensa quando tá sozinho lá no quarto. O Eliseu, ele é um profeta lá, ele sempre conta, tudo que a gente arma aqui, eles já estão sabendo lá. Então tudo que a gente tá fazendo, ele já tá sabendo. Cara, o profeta de lá é diferente. E aí fala assim, então a gente tem que pegar ele. O rei, né? O rei da Síria fala assim, então a gente tem que pegar esse tal de profeta. Aí armaram pra capturar o Eliseu. Aí quando chegaram lá em Dotã, o Eliseu e o sucessor dele, o servo dele, viram aquele exército e o servo falou pro Eliseu, você tá vendo esse exército todo armado, e agora o que a gente vai fazer? Gente, essa passagem é boa demais. Aí ele fala assim, Eliseu ora e fala assim, Deus, abra os olhos dele para que ele veja o que eu tô vendo. Porque uma guerra já estava armada. Eliseu estava pleno aqui, porque ele já tinha um exército atrás dele, mas era espiritual. Aí Deus manda abre os olhos do servo, e de repente o servo olha um exército de cavalo, de carros em chamas de fogo. Era espiritual o exército de Eliseu. A banda já estava armada, já estava tudo feito ali. Se o inimigo fosse atacar, Eliseu também tinha o seu exército. Porém, era espiritual. E como que vai ganhar? Gente, como que o inimigo ganharia deste exército do próprio Deus? Só que não foi com sangue que essa guerra foi vencida. E eu vou contar pra vocês. Aí, o profeta respondeu pro sucessor dele lá, o servo. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Aí mostrou pra ele lá, né? Ele viu todo aquele exército. Aí o Eliseu fala assim, Senhor, agora fere os olhos desse exército aí. Aí o Senhor feriu os olhos desse exército. Quando eles se aproximaram, o Eliseu falou pra eles assim, viu, o pessoal que você tá procurando, o homem que você tá procurando, ele está... Eu vou mostrar onde ele tá, vou te levar até lá. Aí, Eliseu pegou esse exército, eles estavam procurando o próprio Eliseu, mas o Eliseu pegou esse exército e levou para dentro de Samaria, que era o centro de Israel. Então, eles estavam cegos, acreditou naquele que era quem eles estavam procurando, mas eles não sabiam. E Eliseu levou para dentro de Samaria, ou seja, na terra dos inimigos. Aí, Eliseu fala assim, agora, Senhor, abra os olhos deles. Aí abriu os olhos deles. Aí eles viram que eles estavam dentro da terra dos inimigos. E agora? Por quê? Porque o inimigo, o Israel, que estava sendo perseguido, sempre estavam sendo perseguidos lá. Eles queriam matar, fazia um tempão, né? Queriam invadir Israel. Fazia um tempão a Síria queria invadir. Aí finalmente não. Aí, de repente, o povo da Síria, os cavaleiros lá, estavam dentro da terra inimiga. Os inimigos, Israel podia fazer o que agora nesse momento? Acabar com eles, acabar com isso tudo. E aí, gente, eu fiquei meditando nessa pergunta aqui. Aí o rei pergunta assim pra Eliseu. Perguntou pra Eliseu, o rei perguntou pra Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? No caso, perguntando, né, pro senhor, devo matá-los? Porque Eliseu era um conselheiro, né, do céu, né? Ele tava querendo saber o que Deus pensava sobre isso. Devo matá-los? Devo matá-los? Aí o que Eliseu responde? Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e a arco? O que acontece que essa pergunta aqui, que eu fiquei meditando também, porque eu não entendi primeiramente.
não podia se matar prisioneiros assim do nada, sem questionamento, sem primeiro resolver o que a gente ia ter que fazer com aqueles prisioneiros. Não se matava assim do nada. Então precisava ser resolvido primeiro o que vai fazer com os prisioneiros. Então do nada chega a gente, né? Prisioneiros. Não se pode matar assim do nada. Então nunca se matou antes, agora vai matar? Então não, matar nunca foi a opção porque seria agora, entendeu? Então eles são prisioneiros e precisamos resolver o que vamos fazer com prisioneiros. Só que o que Eliseu fala aqui? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Prestem atenção. Os inimigos estavam assim de bandeja. Esses inimigos queriam matar a todo custo Israel. Queriam invadir e matar Israel. Armaram várias vezes para matar e não conseguiram por causa de Eliseu. Aí, de repente, eles queriam matar o Eliseu. Eliseu cega eles, consegue trazer eles para dentro do centro de Israel. E eles tinham, gente, de bandeja. Tinha de bandeja. Aquele que queria matar. E Eliseu não permitiu que um ensinamento lá de Lucas 6:27 fosse impedido. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tá falando fazer o bem aos que odeiam. Os que te odeiam. O que ele mandou falar? O que ele mandou fazer? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Entendeu o que eu tô falando? Por que eu falei de Lucas e agora eu tô falando aqui do exemplo na prática? Ezequiel. Oh, meu Deus do céu. Me fugiu o nome. Eliseu. Eliseu tinha na papa ali, ó, pra matar aquele povo que queria matar ele. Ele não fez isso. Ele falou, vou fazer o bem pra esse povo, mas eles vão se sentir tão mal, com tanta bondade, que eles vão fugir e nunca mais vão voltar. Olha só como termina essa história. Eles comeram, beberam e voltaram embora. E olha o final dessa história. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Muitas vezes, grande parte das vezes, a gente consegue resolver uma guerra com bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. E tem mais. Outra coisa que eu queria falar com vocês, pra gente meditar nessa história toda. A nossa oração, o nosso joelho dobrado é o mesmo, a gente permite. Quando a gente dobra o joelho, quando a gente vai buscar ao Senhor, a gente está construindo o nosso exército de fogo nas nossas costas. A gente tem que parar de ser ignorante e não enxergar que o mundo espiritual existe. Eliseu, pra mim, ele é o cara, gente. Ele enxergou de forma espiritual o exército que o defendia. O próprio servo que caminhava com um homem profeta com o potencial de Eliseu não enxergava o exército que estava ali. Eliseu orou e pediu para Deus abrir os olhos do seu servo para que ele enxergasse também o que Eliseu já enxergava. Porque Eliseu estava pleno quando viu aquele exército todo armado para cima dele. Ele falou, o quê? Esse exército não é nada perto do meu. Mas só ele enxergava aquele exército porque ele era espiritual e esta guerra já estava vencida. E mesmo com aquele exército armado e pronto, não foi necessário. Era para defendê-los, mas não foi necessário derramar uma gota de sangue. Aquela guerra não ia ser necessário não ia ser necessário uma espada. Foi vencida na bondade, na estratégia, na oração. Eliseu era um cara audacioso. Você tem um cara audacioso nessa história aqui? É este homem. Ele era fiel. Ele sabia a dupla honra que ele carregava. Ele sabia muito bem tudo aquilo, toda a arma que ele tinha. Ele chegou aqueles homens tranquilamente, com a oração, com a meditação, com Deus, já sei o que eu vou fazer. Deus, tá tudo armado, já entendi. Vamos ferir esses homens de cegueira, vamos levá-los com muita calma para o nosso território. Eles vão ver onde eles estão. Eles não vão ter coragem de fazer nadinha, porque eles sabem que se eles moverem um lápis, eles estão em terra inimiga. Aí o que foi feito?
agora vamos comer e beber? Aí vocês voltam tranquilos, porque agora vocês sabem onde vocês estão. Se vocês não ficarem tranquilos aqui, a gente te mata, vocês estão na nossa terra. Eles comeram e beberam, aceitaram a proposta e foram embora de mansinho. E nunca mais invadiram, porque viram a bondade e a misericórdia daquele povo. Não tiveram mais a ousadia de invadir aquele território. Essa história não é boa demais? Não é um exemplo pra gente do que é ser um homem de Deus e como a gente tem que orar para que a gente não haja na emoção, na alma, com as nossas questões e problemas com as pessoas, com a fulana. 10 anos atrás teve problema com a fulana, aí agora você não quer mais saber. Fala, não, essa aqui não, Deus, qualquer um menos essa aqui. Para com isso, minha amada, para com isso. Deixa Deus te dar estratégia, deixa Deus te dar ousadia, para que você faça a coisa certa, para que você tenha esse discernimento que há um exército que te serve. Quando você dobra o joelho, você está armando o seu exército. Tem um exército nas suas costas. Tem um exército nas suas costas que anda com você por onde quer que você vá, minha amada. Ele anda junto com você. Mas aí a gente dá uma de fraqueja e não sabe, não reconhece a arma poderosa que a gente tem, que é a fé. A fé. Eu tô aqui para falar da fé. Tenha fé, minha amada. Tenha fé que há um exército que batalha, que peleja por causa da sua vida. A sua vida, a sua. Não é do seu marido, não é do seu... Eu tô falando da sua hoje. A sua vida importa e muito pro Senhor. Você tem que entender isso. Você precisa se levantar. Você precisa se encorajar. Tem vidas que estão sofrendo neste momento porque você não se move, porque você não se mexe, porque você não se chacoalha. E tem vidas dependendo de você para mover, para dar emprego, uma palavra, algo que vai nascer de você. Mas como você tá travada, você não se mexe, você não cria novas forças, vidas ficam travadas dependendo de alguém como você. Construir algo, fazer algo, falar algo. Vocês entendem o que Deus tá falando aqui, minhas amadas? Não é brincadeira. Você precisa se levantar, você precisa crer que já tem um exército a seu favor. Você precisa acessar tudo isso. Deus manda eu te dizer, acessa e seja bondosa, estratégica. Usa as armas que eu já te dei. Usa as armas. Essa história aqui, ela, olha, é boa demais. Boa demais. E com ela que eu vou encerrar esta noite de hoje. E agora a gente vai ficar com a oração da nossa irmã Margarida para completar esta palavra linda que o Senhor nos deu hoje. Senhor, meu Deus, nesta hora santa, nos colocamos em Tua presença como mulheres que decidiram jejuar, buscar e permanecer. Estamos aqui não apenas com os lábios, mas com o coração rendido, com a alma em guerra, mas os olhos fixos em Ti. Tua palavra nos diz, nos lembra, Tu estás no Pai e o Pai em Ti, e que é o Pai quem realiza as obras. Senhor, mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando, mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Pai, muitas mulheres nesse grupo estão passando por dores que palavras não explicam. Maridos ausentes, diagnósticos difíceis, filhos em rebeldia, crise na alma. Mas mesmo assim, elas não desistiram de crer. Estão aqui. Estão aqui, Pai. Não desistiram de crer. Em jejum, em oração, esperando pelas Tuas obras, esperando pelo Teu agir. Jesus, fortalece as mãos cansadas, levanta os joelhos enfraquecidos, sustenta os corações que estão à beira do colapso e sopra agora, com o Teu Espírito Santo, a certeza de que o Pai ainda faz obras.
o Senhor continua operando nos bastidores da dor, nos bastidores da espera, nos bastidores da fé. E nós declaramos em alta voz: não estamos sozinhas, não somos esquecidas. O mesmo Pai que está em ti, Jesus, permanece em nós. Que neste jejum a fé dessas mulheres sejam como rocha, que elas não desistam no silêncio, porque mesmo em sinais visíveis, o céu está agindo. Senhor, realiza as obras que os olhos humanos não conseguem entender, mas que tragam glória ao teu nome. Transforma esse jejum em resposta, transforma esse clamor em testemunho, transforma essa dor em milagres, porque o Pai ainda faz as suas obras e nós escolhemos crer mesmo quando não vemos. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Nós te agradecemos por mais um dia e por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. A Ti a honra, a Ti a glória, de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém.